Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Aqui é Marcianino Araújo. Hoje é dia 10/11 de 2016, são 15 horas e 58 minutos. Esta aqui é a leitura bíblica diária de hoje. Eu vou ler no segundo livro das Crônicas, capítulos 9, 10 e 11. Seja bem-vindo. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo com questões difíceis, com um grande séquito e com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. E foi a Salomão e falou com ele tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu a todas as suas questões, e não houve nada que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus servos, o estado dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou como fora de si. Então disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria naquelas palavras, até que vim, e meus olhos o viram, e eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque teu Deus ama a Israel para estabelecê-lo perpetuamente. Por isso te constituiu rei sobre eles, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias, quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de algumins e pedras preciosas. E da madeira de algumins o rei fez balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e saltérios para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou, e tudo quanto lhe pediu, mais do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. E o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão era de 666 talentos de ouro. Afora o que os negociantes e mercadores traziam, também todos os reis da Arábia e os governadores da mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Também fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido. Para cada pavês destinou 600 ciclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido. Para cada escudo destinou 300 ciclos de ouro. E Salomão os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puro. E o trono tinha 6 degraus e o estrado de ouro, que eram ligados ao trono, e os encostos de ambos os lados no lugar do assento, e 2 leões estavam junto aos encostos. E 12 leões estavam ali de ambos os lados, sobre os 6 degraus. Outro tal não se fez em nenhum reino. Também todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano, de ouro puro. A prata reputava-se por nada nos dias de Salomão, porque indo os navios do rei com os servos de Irão a Tarsis, voltavam os navios de Tarsis uma vez em 3 anos e traziam ouro, prata, marfim, búzios e pavões. Assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra em riquezas e sabedoria. E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E cada um trazia o seu presente, vasos de prata e vasos de ouro, e roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Assim faziam de ano em ano.
Teve também Salomão 4.000 estrebarias para os cavalos de seus carros, e 12.000 cavaleiros, e colocou-os na cidade dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus e até o termo do Egito. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém como pedras, e cedros em tanta abundância como as figueiras bravas que há pelas campinas. E do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. Os demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos, sobre todo Israel. E dormiu Salomão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reunira ali para fazê-lo rei. Sucedeu que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram. E vieram Jeroboão e todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: teu pai fez duro o nosso jugo, agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: daqui a 3 dias voltai a mim. Então o povo se foi. E tomou Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se te fizeres benigno e afável para com este povo, e lhes falarem boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe deram e tomou conselho com os jovens, que haviam crescido com ele e estavam perante ele. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram, dizendo: assim dirás a este povo que te falou: teu pai agravou o nosso jugo, tu porém alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás: o meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão com o rei, como o rei havia ordenado, dizendo: voltai a mim ao 3º dia. E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixara o conselho dos anciãos, e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu o aumentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé, cada um a sua tenda, ó Israel. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para as suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha cargo dos tributos, porém os filhos de Israel o apedrejaram e ele morreu. Então o rei Roboão se esforçou para subir ao seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se rebelaram os israelitas contra a casa de Davi até ao dia de hoje.
Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destros na guerra, para pelejarem contra Israel, e para destruírem o reino, e para restituírem o reino a Roboão. Porém a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo o povo, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos. Volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram a palavra do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém, e para defesa edificou cidades em Judá. Edificou, pois, a Belém, a Itã, a Tecoa, a Betzu, a Socó, a Adulão e a Gate, a Maressa e a Zife, e a Doraim, e a Laquis, e a Zeca, e a Zorá, e a Ijalon, e a Hebron, que estava em Judá, em Benjamim, e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou estas fortalezas, e pôs nelas capitães, e armazéns de víveres, de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade paveses e lanças, fortificou-as grandemente, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel se reuniram a ele de todos os seus termos, porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos, para os demônios e para os bezerros que fizera. Depois desses também, de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si por mulher a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu filhos, Jeús, Samarias e Zaã. E depois dela tomou a Maacá, filha de Absalão. Esta lhe deu Abias, Ataí, Ziza e Selomite. E amava Roboão mais a Maacá, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas. Gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão designou Abias, filho de Maacá, para ser chefe e líder entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. E usou de prudência, e de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância. E lhes procurou muitas mulheres. E fim daqui a leitura bíblica diária de hoje. Eu agradeço a sua atenção. Obrigado por ouvir, por acompanhar. Deus abençoe. Curta, comente, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Na descrição está os links. Fique na paz. Até a próxima leitura bíblica diária, querendo Deus. Tchau!